Oi, alguma vez já passou pela cabeça o que de fato acontece quando a gente decide, sei lá, mexer um braço ou chutar uma bola? Parece que é instantâneo, né? Mas por trás disso tem uma reação em cadeia simplesmente incrível, tipo um efeito dominó biológico mesmo. Então, bora comigo desvendar esse caminho, passo a passo, e ver como um simples pensamento vira um movimento de verdade. Pois é, a pergunta que fica é essa: como é que um pensamento, uma coisa tão abstrata, consegue fazer um músculo se mover de verdade? É uma viagem fascinante que começa lá no cérebro e termina, acredite, numa dança molecular super complexa. Bom, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Olha só nosso roteiro. A gente vai passar por 6 etapas-chave. Primeiro, o comando inicial. Depois, a viagem desse impulso. Aí vamos ver uma ponte química muito doida que se forma. Em seguida, a gente entra no músculo para ver a liberação do cálcio e o tal do puxão molecular, que é a contração em si. E, por fim, como o sistema todo se reseta. Vamos nessa? Beleza, ponto de partida, o comando. Tudo começa com a decisão de se mover. E a origem de qualquer movimento que a gente faz, por vontade própria, está lá, no cérebro, a nossa grande central de controle. E o primeiro dominó que cai nessa fila é um sinal elétrico, que a gente chama de potencial de ação. Ele nasce numa área bem específica do cérebro, o córtex motor. Pensa nele como, sabe, a faísca que acende o pavio de um foguete. É basicamente a língua oficial do nosso sistema nervoso para mandar recados super rápidos por todo o corpo. Certo, a faísca foi gerada, mas ela não pode ficar parada, né? Agora esse potencial de ação tem que pegar a estrada e viajar do cérebro até o músculo que a gente quer mover. E olha, é uma viagem em altíssima velocidade pela fiação do nosso corpo. Mas que caminho é esse, afinal? Bom, o sinal sai lá do córtex motor, desce pela medula espinhal e lá ele faz uma conexão, tipo uma baldeação, com outro neurônio. Daí, ele sai da medula por um neurônio motor, que é tipo um fio elétrico de alta performance que leva o sinal direto para o destino final. E tudo isso acontece numa fração de segundo. A viagem termina num lugarzinho bem específico do músculo, a chamada placa motora. E o que é essa placa motora? Pensa nela como o ponto de encontro, o aeroporto onde o sinal do nervo pousa para entregar a mensagem para o músculo. É uma área de comunicação super especializada e é fundamental que essa entrega aconteça direitinho. Agora a gente chegou num ponto bem crítico. O sinal elétrico viajou pelo neurônio, tudo certo. Só que agora existe um espacinho minúsculo entre o nervo e o músculo. O sinal não consegue simplesmente pular esse vão. Ele precisa de uma ponte. E essa ponte, veja só, é química. Essa área de transferência tem nome: junção neuromuscular. Aqui, a pontinha do neurônio e a fibra do músculo chegam bem perto um do outro, mas eles não se tocam. Tem um vão ali no meio, o espaço sináptico. E aí vem a pergunta: como é que a mensagem atravessa esse abismo? É aqui que a mágica acontece. A gente vai ver uma conversão de sinal elétrico para sinal químico. Quando aquele potencial de ação elétrico chega na ponta do neurônio, ele funciona como uma chave que abre uns portões de cálcio. O cálcio entra e pronto, é o gatilho que faltava. Isso faz com que umas bolsinhas cheias de um mensageiro químico, a acetilcolina, se joguem contra a parede da célula e despejem todo o seu conteúdo nesse espaço. Então, os papéis aqui são bem claros, né? A membrana do neurônio, que a gente chama de pré-sináptica, é quem manda a mensagem. Ela libera o mensageiro químico. Já a membrana do músculo, a pós-sináptica, é quem recebe. Ela está lá, cheia de antenas, os receptores, prontinha para capturar essa mensagem. E a ponte está feita. A acetilcolina atravessa aquele espaço e se encaixa perfeitamente nos seus receptores lá no músculo. Esse encaixe abre outros portões, agora de sódio, e um monte de sódio entra na fibra muscular. Essa entrada de carga positiva cria adivinha? Um novo potencial de ação, só que dessa vez no próprio músculo. Mensagem entregue com sucesso. Beleza, o sinal elétrico agora está correndo pela superfície do músculo. A próxima etapa, então, acontece lá dentro. Esse novo potencial de ação vai ser a chave que destranca o próximo jogador principal da história, o cálcio. E olha que mecanismo genial! O sinal elétrico não fica só na superfície não, ele mergulha a fundo na fibra muscular por uma rede de túneis. E quando ele passa por ali, a mudança de voltagem mexe num sensor que, por sua vez, está fisicamente ligado a um portão. É literalmente um puxão mecânico. O sensor puxa o portão se abre e, bum, uma enxurrada de cálcio é liberada dentro da célula. Mas de onde veio tanto cálcio assim? Ele estava guardado, trancado num cofre interno chamado retículo sarcoplasmático. Essa estrutura funciona como um reservatório, mantendo o cálcio estocado e prontinho para ser liberado no momento exato em que o comando para contrair chega.
E agora chegamos ao grande momento. Com o cálcio solto pela célula, todos os ingredientes estão na mesa para o evento principal, a contração do músculo. É aqui que acontece um verdadeiro cabo de guerra, só que em nível molecular. Vamos apresentar os personagens desse cabo de guerra. De um lado da corda, a gente tem a actina, que é o filamento fininho. Do outro lado, a miosina, o filamento grosso, com umas cabeças que estão doidas para puxar a corda. Só que tem dois seguranças no caminho. A tropomiosina, que fica bloqueando o lugar onde a miosina quer se agarrar, e a troponina, que é o sensor que vai avisar para esse segurança sair da frente. Então, como funciona esse ciclo? É assim, ó. Primeiro, o cálcio que foi liberado se gruda na troponina. Isso faz a tropomiosina sair do caminho, liberando a pista. Aí vem a conexão. A cabeça da miosina, que está cheia de energia, se agarra na actina. Terceiro passo, o puxão. A cabeça da miosina dobra no movimento que a gente chama de golpe de força e puxa o filamento de actina com tudo. Depois, a desconexão. Para soltar, precisa de mais energia. Uma molécula nova de ATP chega, se liga na miosina e faz ela soltar. E por fim, a recarga. Esse ATP é quebrado e a energia liberada recarrega a cabeça da miosina, deixando ela pronta para começar tudo de novo. Ok, a contração aconteceu, o músculo fez força. Mas ele não pode ficar assim para sempre, né? Tão importante quanto saber contrair é saber relaxar e deixar tudo pronto para o próximo comando. Então a pergunta agora é justamente o contrário daquela do começo. Como é que o músculo para de contrair? Bom, se foi a liberação de cálcio que começou a festa, faz sentido que seja a remoção dele que vai terminar, certo? E para isso, entra em cena o herói do relaxamento, a bomba de cerca. Pensa nela como uma equipe de limpeza super eficiente. É uma bomba de proteína que gasta energia para catar todo aquele cálcio que está solto e bombear ele de volta para o cofre, o retículo sarcoplasmático. A eficiência dessa bomba, aliás, é o que define, em parte, o quão rápido um músculo consegue relaxar e ficar pronto para outra. E quando o cálcio é removido, o que acontece? A troponina volta ao seu formato normal. Com isso, a tropomiosina, aquela segurança, desliza de volta para o lugar dela e cobre de novo os locais de ligação na actina. Sem ter onde se agarrar, as cabeças da miosina ficam a ver navios. Elas não conseguem mais puxar, o ciclo para e o músculo finalmente relaxa. E assim, o ciclo se fecha. O que a gente vê é uma sinfonia perfeitamente orquestrada. Começa com um sinal elétrico no cérebro, vira um sinal químico na junção, se transforma de novo em eletricidade no músculo, que causa uma liberação de íons que leva a um evento mecânico e, no fim, um reset ativo para deixar tudo pronto para a próxima. É ou não é incrível? E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu a perfeição dessa cadeia de eventos. Mas e quando essa comunicação perfeita falha? O que acontece? As consequências de uma falha em qualquer ponto desse processo, desde doenças neuromusculares sérias até uma simples cãibra, nos lembram o quão complexo e, ao mesmo tempo, frágil é o sistema por trás de cada movimento que a gente faz.